Olá, galera. Sou Daniel, apresentador desse podcast, junto com minha orientadora Karine e colega Joilda. Vamos comentar os episódios 20 e 21, Ruptura e o Dinossauro Fujão, bem interessantes do The Flash. Barry está sem poderes, então Cisco usa hologramas de Flash para perseguir criminosos. Mas os hologramas não são suficientes e todos querem resolver esses problemas. Wells dá a ideia de recriar a explosão do acelerador de partículas. Barry, com dúvidas, vai conversar com seu pai. Com o pai dele, Harry fica muito preocupado com seu filho e o aconselha a não recriar o acidente novamente. Mas Wells insiste em trazer o Flash de volta. Wells está trabalhando em um projeto para conter a explosão do acelerador de partículas e Cisco diz que o projeto se assemelha muito com o vácuo da série Fringe. Essa série conta a história de um agente do FBI que é designada para trabalhar na divisão de ciências marginais de Biro, para investigar crimes de ocorrência fora do normal. Os protagonistas da série estão investigando uma misteriosa frequência de rádio que transmitia uma sequência numérica em vários idiomas. Eles vão até um sebo onde conseguem uma edição rara de um livro denominado As Primeiras Pessoas, que conta uma história aparentemente absurda, mas ao mesmo tempo fascinante de uma civilização anterior aos dinossauros, dotada de uma tecnologia avançadíssima. Foi aí que a história me pegou. Sempre fui interessado em civilizações antigas, como pré-colombianas e egípcias e etc. Mas também as histórias envolvendo Atlântida e desenvolvimento tecnológico avançado através do domínio de cristais, que apesar de ter avançado tecnologicamente, teria sido responsável também por sua extinção. Soou então mais forte ainda a referência quando, em determinado ponto do livro, o autor descreve uma grande descoberta desse povo antigo, uma máquina poderosíssima, a que chamam de o vácuo. Essa máquina seria capaz de criar e destruir tudo que for vivo. Cisco tem uma visão do seu irmão, então marca um encontro com ele em um bar. Cisco e seu irmão Dante não são muito próximos desde que eram pequenos. Após ver que Zoom invadiu a delegacia, Cisco vai embora e seu irmão pede uma carona. Mas eles são atacados por uma versão maligna de Dante vindo da Terra 2, atrás de Cisco. Ele se chama de Ruptura e usa uma foice. Eles conseguem escapar. Cisco então conta que tem poderes e conta sua experiência na Terra 2. Mas ele fica muito magoado, pois acha que os dois nunca irão conseguir se dar bem. Ruptura invade a cafeteria e Cisco usa os hologramas com a ajuda da polícia para derrotá-lo. Mas descobre que Caitlin os avisou sobre a invasão de Ruptura e vai até o local matando ele. E quase todos os policiais no local. Dante e Cisco ficam comovidos com a morte de Ruptura, pois para Cisco é como ver um irmão morrer. Após isso, Dante entende os sentimentos de Cisco e os dois decidem então tentar se reconciliar. Nem sempre lidar com o luto é uma tarefa fácil. O luto é um processo psicológico de adaptação e alguma experiência de perda. Trata-se de um período de recolhimento e introspecção para assimilar o sentimento de saudade e aceitar a nova realidade. O luto ele possui 5 estágios: a negação, raiva, negociação, barganha, depressão e aceitação. Podemos nos apoiar naqueles que amamos quando estamos de luto. Se preciso, procure a ajuda de um profissional especializado. Converse, desabafe e não guarde esses sentimentos para si próprio. Após Barry presenciar as terríveis coisas que Zoom estava fazendo, ele decide recriar a explosão do acelerador de partículas. Wells então prepara a máquina onde a energia e a matéria escura serão contidas para serem lançadas todas em Barry. Ele faz com que Cisco use a varinha que ele construiu para o Mago do Tempo para criar um raio para atingir Barry novamente. Quando ele liga a máquina, ele fala uma coisa interessante para Iris. Quando Barry foi atingido pelo raio, ele estava fazendo uma análise digital e que os componentes que ele usava
precisavam ser infundidos nele para recriar o acidente exatamente como aconteceu. Geralmente, os cientistas forenses usam um sistema chamado OXPLICO. É uma ferramenta de análise forense de rede, que é um software que reconstrói o conteúdo das aquisições realizadas, um sistema que armazena e analisa as impressões digitais. Mas Berry realiza o procedimento manual. É uma técnica do pó, no qual são depositados pó de grafite, por exemplo, em superfícies lisas que facilite o decalque das impressões digitais. Essa técnica é uma das atividades realizada pela professora Karine no CJCC, no curso Detetives da Ciência. Após isso, Barry desaparece e descobrimos que ele foi puxado para dentro da força de aceleração. Lá dentro, ele se depara com sua antiga casa. Joey tenta explicar para ele como a força de aceleração sempre existiu e sempre existirá, até quando o universo não existir mais. Mas o que é a força de aceleração? A força de aceleração é derivada do conceito de física sobre aceleração, que é a medida da variação de velocidade em função do tempo. A aceleração é uma grandeza física vetorial e sua unidade é 1 metro por segundo ao quadrado. A aceleração mede a mudança da velocidade em relação ao tempo. Portanto, podemos afirmar que a aceleração é a taxa de variação temporal da velocidade de um móvel. A força de aceleração é a força cósmica baseada em velocidade e movimento. É uma das 7 forças do universo. É a representação da realidade em movimento, sendo a própria força cósmica que empurra o espaço e o tempo para frente. Ela é os que dá poderes a Barry e a todos os outros velocistas. Em paralelo com isso, a filha de Wells, Jessie e Wally são atingidos por uma onda de impulso do acelerador de partículas e ela entra em coma. Essa onda também traz de volta à vida o vilão Tony, ou Viga, como um zumbi, e ele começa a destruir tudo pela cidade. Ele está indo atrás de Iris, mas como pode um corpo voltar à vida? De acordo com Steve Slovan, um professor assistente de psiquiatria da Universidade de Harvard, em entrevista para o Pop Science, apesar de zumbis possuírem algumas funções motoras intactas, como andar e usar os dentes para rasgar a pele de outros seres humanos, o lombo frontal, responsável pela moral, planejamento e inibição de ações impulsivas, não existe. Já o cerebelo, capaz de controlar a coordenação, ainda está lá, porém de forma dormente. Portanto, pode-se especular um culpado para esse tipo de danificação específica do cérebro, afirma Steve. Uma simples proteína. De acordo com o psiquiatra, uma proteína específica chamada prion modifica outras proteínas e é impossível reverter tal processo. A prion foi descoberta nos anos 50 e é responsável pela doença da vaca louca, pois se aloja na cabeça e cria estragos semelhantes a um tiro no cérebro. A prion poderia então se alojar no cérebro e produzir um estrago semelhante ao que existe nas histórias ficcionais para fatalistas sobre zumbis, destruindo um cérebro de cada vez. Claro, seria necessário programar a proteína para atingir o cerebelo e o lombo frontal, algo que não seria simples. Essa coisa de zumbi é bem assustadora. Eu não posso assistir o Flash com minha filha de 4 anos, por exemplo, por causa de momentos assustadores como esse. Então a gente tem que separar, né? A série The Flash adulto e o desenho The Flash para crianças. Existe o super-herói com o lúdico e o sério que a série mostra, né? Bastante densa em ação, lutas e emoções também. Por falar em emoções, esse episódio é bastante emocionante, principalmente quando Barry, dentro da força de aceleração, se encontra com sua mãe e passa a aceitar melhor a sua perda. E o fato de ser um super-herói que nem sempre consegue salvar a todos, mas sempre deve continuar lutando. Quando ele aceita isso, ele consegue sair da força de aceleração. Quando ele sai de lá, ele cria um campo eletromagnético ao redor de Viga, que acaba interrompendo a onda de energia que trouxe ele de volta à vida, assim o derrotando mais uma vez.
e com um toque acorda Jesse do coma. Essa série realmente é adrenalina pura, como mostra na descrição da Netflix. Encerramos por aqui. Muito obrigado por assistir. Compartilhe nosso podcast com amigos e também acompanhe nosso canal do YouTube Biologia Geek. E nos vemos no próximo episódio.